Bem, quando a gente fala de plexos, a gente vai falar de um conjunto de nervos que vão se anastomosar, vão se unir, vão se separar, certo? E aí, esse conjunto de nervos, eles são organizados de acordo com regiões do corpo. Como eu falei muito bem nesse vídeo que eu estou colocando no link aí para vocês aí em cima, né? Que é o primeiro vídeo, a primeira aula, que é sobre plexo braquial. Só que a gente tem o plexo cervical, só que a gente tem o plexo além do braquial, o plexo lombar, o plexo que é chamado de plexo sacral, certo? E nessa aula especificamente vamos trabalhar os plexos ou o plexo lombar. Nessa peça que eu separei para vocês, a gente encontra justamente o conjunto dessas estruturas. Aqui, o plexo, se eu ajeitar aqui para vocês, pronto. Isso aqui é a nossa pelve, não é? Em um segmento, um corte no plano mediano, e nesse plano mediano que a gente cortou, a gente observa as vértebras, não é? Lombares, de forma geral. Eu tenho o sacro, eu tenho a L5, vértebra L5, o disco intervertebral, entre o sacro e L5, a L4, disco entre a L4 e L5, L3, L2, L1 e logo aqui em cima a T1, que não está aqui, né? Mas eu tenho um disco intervertebral entre a T1 e a T12, perdão, certo? T12 e a L1. E aí, nesse caso, nessa região aqui, a gente vai ver o desenvolvimento, a formação desse plexo que vai estar direcionado, assim como o braquial, para o membro superior. Esse daqui vai estar relacionado diretamente ao membro inferior. Então, nós temos aqui, nessa região da hemipelve, o ilho, não é? O osso ilho, que é o osso da pelve, junto com o pubis e o isquio. Então, a gente encontra nessa região surgindo o plexo lombosacral, tá certo? Então, aqui em cima é o plexo lombar, e aqui embaixo o plexo sacral. Aqui no plexo lombar, ele vai ser formado basicamente por um conjunto, perdão, de 5 nervos, ok? Então vou posicionar aqui para vocês e vou marcar esses nervos em relação ao plexo lombar. Eu abro aqui e vou encontrar justamente essas características. Infelizmente, a gente não tem muito bem preservado aqui os primeiros nervos, porque o plexo lombar, ele vai do nervo no nervo T12, no nervo torácico 12, até o nervo lombar 4, tá certo? A gente não tem os primeiros, o T12 e o L1, por exemplo. Então, só para vocês entenderem, vou afastar aqui esse músculozinho que fica sobrepondo esses nervos, que é o músculo psoas maior. Retiro esse psoas maior e vou observar esses nervos aqui. Vou colocar em posição. Nessa posição, eu consigo dar uma orientação em relação a esse plexo lombar, né? Eu vou colocar uma imagem de referência aqui para vocês, mas só para vocês se orientarem em relação à posição desse plexo lombar. E aí, dessa forma, a gente vai encontrar, olha só repetindo aqui, L5, L5, L4, L3, L2, L1 aqui em cima, vértebra lombar 1, e a gente vai ter justamente os nervos que estão entre essas estruturas. Eu consigo ver aqui apenas a partir do L2. Então, esse é o L2, o L1 estaria aqui, o T12 estaria aqui, né? Então, T12, L1, tá certo? L2, ok? L2, L3 aqui, esse seria o L3, esse é o L3, e L4. Então, esse daqui, esse L4, ele participa da porção final desse nosso plexo lombar. Então, vai do T12 lá em cima até o L4. Dessa forma, vamos ter aqui, saindo desse ramo anterior do nervo torácico 12, vamos encontrar, como está na referência aqui para vocês, o nervo T12, né, ou chamado de nervo subcostal, que ele vai inervar a face inferior da última costela flutuante. Então esse é o nervo subcostal, faz parte do plexo lombar, porque ele vai ter conexão, como dá para ver aí na imagem, com o nervo L1, tá certo? E esse nervo L1, ele vai dar origem especificamente a 2 outros nervos, que é o ilho hipogástrico, ok? Esse nervo ilho hipogástrico, ele tem uma inervação sensitiva, ele desenvolve uma inervação sensitiva na pele nas regiões inguinais e púbicas, além que suas fibras motoras, elas vão inervar os músculos da parede anterolateral do abdômen.
certo? Então, inervando justamente a musculatura lateral e anterior do abdômen em si, aqueles músculos que nós conhecemos como transverso do abdômen, oblíquo externo, oblíquo interno, certo? Além disso, vamos encontrar um outro nervozinho derivado desse L1, que é justamente o nervo ilio-inguinal. Esse nervo ilio-inguinal, ele fornece inervação sensitiva para a pele da região genital e inervação motora dos músculos da parede anterolateral do abdômen também, certo? Inervando aquela região do abdômen e também inervando a região genital, a pele da região genital. Ok? Essas são as características dos nervos derivados desse L1. Mas, para além do L1, a gente tem a união do L1 com o L2, que já está aqui embaixo, que vai formar, na verdade, dois ramos, ou dois ramos que saem, respectivamente, do nervo L1 e L2, e esses dois ramozinhos, né, essas duas ramificações, vão formar um nervo que a gente chama de gênito femoral, nervo gênito femoral. Esse nervo gênito femoral, ele vai transpassar o músculo psoas maior, esse músculo psoas maior, tá certo? Eu até encontro ele. Olha, eu vou encontrar ele aqui. Esse aqui é a união deles, né? E provavelmente, é porque aqui não está muito bem preservado, mas provavelmente é um desses daqui que nós chamamos de gênito femoral. Pela preservação aqui, eu sei que tem essa união, mas ele não vai estar bem separado, bem dissecado aqui, certo? Mas ele vai estar relacionado à união desse nervo do L1, certo? Desse ramo do L1 com o L2 para a formação do nervo genitofemoral e vai transpassar esse músculo que é o psoas maior, certo? E nesse caso, na sua superfície vai se dividir em dois ramos, um ramo genital e outro ramo que é chamado de ramo femoral. O ramo genital, ele vai fornecer inervação sensitiva à pele, ao escroto dos homens, aos lábios maiores, né, das mulheres. Também vai fornecer vai estar relacionado, na verdade, o ramo femoral, ele vai estar relacionado e vai acompanhar o trajeto dos vasos femorais, fornecendo inervação à pele dessa região que a gente chama de trígono femoral. Ok? Então, esses são esses ramos mais superiores que têm relação com a formação ou com a inervação dessa musculatura anterolateral do abdômen, certo? E também inervação dessa região do abdômen e da região da pelve, de forma geral, em relação à pele. Voltando à posição original, então, só para relembrar vocês, isso aqui é a crista ilíaca, o músculo psoas maior, o músculo ilíaco, as vértebras, e aqui é um corte no meio, onde eu observo justamente a coluna vertebral. Só para vocês se orientarem, nós temos aqui o L2, tá certo? L3, ok? L4 e L5 aqui embaixo, ok? E a gente vai trabalhar justamente essa organização. A gente viu o ilho inguinal, o ilho hipogástrico, que são alguns nervos formados na porção mais superior desse plexo lombar, mas vamos ter também outros nervozinhos super importantes que estão relacionados mais à inervação do membro inferior, que são nervos que vão formar uma divisão. Esse plexo lombar, ele pode ser dividido em divisão anterior e divisão posterior. A divisão anterior, como na imagem de referência está apresentando aí, ela vai ser formada pelo nervo obturatório e pelo nervo obturatório acessório, tá certo? Enquanto a divisão posterior é formada pelo nervo cutâneo lateral da coxa e o nervo femoral. Em destaque, a gente vai ver eles. Então, vou posicionar ele melhor aqui para vocês, né? E a gente tem, ó, L2. Saindo do L2, daqui em cima, eu tenho um ramozinho que vem, se une com L3. Esse é o L3 e vai se unir com L3 fibras. E essas fibras nervosas vão se unir também com fibras derivadas do L4. Então, tem um ramo do L3 aqui que vai se unir junto com o L2 com o L4, que é esse daqui, para formar o nervo obturatório, que é esse daqui, o obturatório. Esse nervo, ele vai apresentar, um obturatório pode vir a apresentar, em alguns casos, um obturatório acessório, né? Esse obturatório acessório é formado pela união do L3 com o L4 também. Só que nesse caso não, eu só tenho um nervo obturatório aqui, que é esse daqui. E esse nervo obturatório, como eu estou falando para vocês, ele vai emergir, no caso, ele vai surgir da borda medial desse músculo psoas maior, como a gente observa aqui, tá certo? Direcionando-se diretamente para o forame, que é o forame obturado, como eu falei aqui para vocês, mostrei justamente ele aqui, ó, e o forame obturado é envolvido por esses músculos aqui da região da pelve. Além disso,
ele vai estar relacionado, nesse caso, ele vai passar pela loja, ou seja, pela parte medial da coxa, que vai suprir os músculos, chamados de músculos adutores, e a pele dessa região. Como a gente observa aqui, esses ramos que a gente está observando aqui, que vão inervar o músculo grácil, por exemplo, ou esses outros músculos aqui, que são os músculos adutores. Tem um nervo chamado de cutâneo lateral da coxa, que não está preservado nessa peça. Por mais que ela esteja com vários nervozinhos e apresentando-se bem aqui na exposição, alguns nervos não estão preservados pela raridade também, de uma boa preservação, pelos diversos anos de trabalho com essas peças anatômicas, né? Então, eu tenho o nervo cutâneo lateral da coxa, que é formado pela interação entre o nervo L2 e L3, certo? Então, essa interaçãozinha aqui entre o L2 e o L3, que a gente encontra justamente aqui, ó. Então, deixa eu só colocar aqui para focar melhor, essa interação aqui, dessa interação vai surgir o nervo cutâneo lateral da coxa. Esse cutâneo lateral da coxa, ele é justamente esse daqui, né? Que aí ele vai atravessar esse músculo que é o psoas maior e vai emergir por essa região aqui lateral em relação ao músculo ilíaco, tá certo? E aí, nesse caso, não foi preservado esse trajeto aqui, que realmente é um trajeto que vai, assim, que dificilmente seria preservado, né? Mas ele passa por essa região lateral em relação a esse ligamento. Então ele passa mais lateralmente a esse ligamento, que é o ligamento inguinal. Então nós temos esse ligamento inguinal, e nessa volta que eu estou passando aqui, vai a passagem do nervo cutâneo lateral da coxa, que vai percorrer obliquamente, como eu falei para vocês, essas fibras do músculo ilíaco, ele vai cruzar medialmente essa espinha ilíaca, chamada de espinha ilíaca antero-superior, e vai passar posteriormente a esse ligamento inguinal, certo? Adentrando a essa região da coxa e fornecendo inervação sensitiva para essa região lateral da nossa coxa. Tá certo? Ou seja, ela vai é um nervo apenas sensitivo, não é um nervo misto, certo? É um nervo sensitivo e ele vai fornecer inervação para essa margem lateral, para essa região lateral da pele da coxa, que eu estou representando aí para vocês, né? Características importantes em relação a esse nervo são as correlações clínicas que são aplicadas a ele. Por exemplo, a chamada meralgia perestésica. Essa meralgia perestésica é uma alteração em relação à articulação dessa pelve, que permite, através dessa compressão, né, da compressão desse nervo, que seria o nervo cutâneo lateral da coxa, a compressão dele vai causar um sentimento de meralgia, de dor e de parestesia nessa região aqui da coxa, tá certo? Então, tudo derivado da compressão desse ligamento, que é o ligamento inguinal, sobre esse nervo. Enfim, vamos trabalhar aqui o nervo femoral. Então, vou posicionar ele aqui bonitinho para vocês e a gente vai acompanhar a formação desse nosso nervo femoral. Lembrando, o nervo femoral ele vai ser formado a partir da união de 3 ramos derivados do nervo L2, L3 e L4. Então, a gente tem L2, a união do L2 com L3, certo? A partir desse conexãozinho aqui, ok? Então, L3 e L4, desse daqui surge o nervo obturatório, e aqui mais lateralmente a gente tem a formação, ó, a partir da união do L4, L3 e o L2 lá em cima, desse nervo, que é o que a gente chama de nervo femoral. Esse é o nervo femoral, tá certo? Esse é o nervo femoral. Ele vai transpassar esse músculo aqui, vai estar relacionado à margem posterior desse músculo, e ele vai transpassar o ligamento inguinal, como a gente observa aqui, ó. Eu vou posicionar ele aqui, olha só. Ele vem, o nervo femoral, vem, transpassa, e ó, olha a continuação dele, nervo femoral, ele vem, transpassa o ligamento inguinal e vai inervar essa musculatura da coxa. Então, o nervo femoral, ele transpassa posteriormente esse ligamento, o ligamento inguinal, como a gente acabou de ver, e ele vai fazer ou formar a inervação motora para os músculos do compartimento anterior da coxa, aqueles músculos que estão relacionados ao movimento de extensão da coxa, como o músculo reto femoral, o vasto lateral, o vasto medial, o vasto intermédio, sartório, tá certo? E os músculos desse compartimento que formam esse compartimento, além de fornecer também alguns ramos cutâneos para essa região.
E aí, derivado desse nervo femoral, vamos encontrar o nervo cutâneo intermédio da coxa, o nervo cutâneo medial da coxa, tá certo? Que são derivados dele. Além de dois ramos terminais, como os nervos fibular superficial e o fibular profundo. Muito bem, muito obrigado por assistir mais uma aula do canal Anatomia e Arte. Se você gostou, compartilha, manda aí um joinha, tá certo? Se inscreve no canal se não já é inscrito, ok? E até mais um vídeo do canal Anatomia e Arte. It's better just to always try to fit in.